Mulheres de diferentes países viram prisioneiras em um quartel japonês no meio da Segunda Guerra Mundial, tendo que sobreviver por anos em um cativeiro, vendo várias de suas amigas morrerem de desnutrição e doenças. O filme começa nos mostrando uma festa em um hotel em Singapura no dia 10 de fevereiro de 1942. Aqui vemos várias pessoas elegantes em um grande salão, enquanto algumas estão sentadas conversando, outras estão bailando ao som de uma linda cantora com uma doce voz. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quem vê uma cena dessas nem imagina que a maior guerra da história da humanidade está acontecendo nesse momento. Em uma mesa da festa, casais um pouco mais velhos falam sobre política e sobre a guerra, afirmando que os soldados japoneses são muito inferiores comparados aos americanos, pois têm armas bem ruins. Uma mulher fica indignada e se pronuncia para defender os orientais, mas o seu marido corta o seu argumento. De repente, um assobio de projétil pode ser ouvido seguido de uma grande explosão que retumba o ambiente. A música para e todos olham preocupados para a janela, se perguntando o que aconteceu. Alguns momentos depois, os convidados se acalmam e voltam a conversar, mas são interrompidos pela chegada de alguns soldados. Um deles sobe no palco e anuncia que os japoneses cruzaram a linha de frente e violaram a trégua disparando contra a cidade. O homem ainda diz que em questão de dias tudo cairá. Por isso, as mulheres e crianças deveriam ser evacuadas ainda naquela noite. Assim é feito pela madrugada e os mais vulneráveis embarcam em um navio que os levarão para a Europa. Entre eles, podemos ver freiras, crianças e até idosas. Os marinheiros aparecem distribuindo coletes salva-vidas, enquanto algumas mulheres conversam em uma cabine. Uma delas diz estar indignada pela evacuação ter acontecido tão em cima da hora. Outras delas parecem estar bem preocupadas com os homens que ficaram para trás para lutar. Todas se acalmam com o pensamento de que tem que aguentar firme, pois o confronto não deve durar mais que 5 semanas. Enquanto viajam pelo mar, todos arrumam algo para se distrair e se divertir, como jogar cartas ou ler. Uma senhora chamada Drummond conta para as crianças algumas histórias e mitos da Grécia Antiga. De repente, aviões japoneses aparecem no céu e os soldados a bordo do navio correm para os canhões e se preparam para atacar. Mulheres e crianças buscam um lugar para se refugiar, mas não há onde se esconder das balas e bombas que caem do céu. Uma dessas bombas atinge o barco e causa um incêndio incontrolável, obrigando todos a saírem o mais rápido possível. 3 mulheres aparecem à deriva completamente sozinhas no meio do nada. Já é noite e elas continuam nadando até a terra firme. Quando finalmente chegam em uma costa, elas têm que passar por uma floresta lamacenta cheia de arbustos, que as levam para uma área limpa da ilha. Elas decidem parar para descansar um pouco e se conhecerem. Uma dessas garotas se chama Rosemary e ela é esposa de um soldado que se voluntariou para lutar na guerra. Essa mulher da esquerda é Susan, uma enfermeira muito inteligente. Já essa outra é Adriana. Depois de um longo descanso, as 3 mulheres caminham por uma estrada rural em calor infernal. De repente, alguns soldados passam de bicicleta e parecem ignorá-las, mas um carro para de onde sai um jovem sorridente que as oferece uma carona. Já dentro do veículo, ele pergunta se elas são inglesas e questionam o motivo de estarem ali. Quando ele descobre que elas são sobreviventes do ataque no navio, o soldado simplesmente ignora e ainda faz pouco caso, já sabendo que seu exército está por trás de tudo. Depois de uma longa viagem, as mulheres são deixadas no meio de uma cidade e o desconhecido as deseja boa sorte. Alguns momentos depois, elas são levadas pelos soldados para o meio de uma multidão, onde podemos ver vários outros prisioneiros. Os homens são violentamente levados para um lado, enquanto as mulheres exaustas são levadas para o quartel, que é completamente cercado por cercas com arame farpado. A partir desse dia, esse será o local onde ficarão presas. Depois da primeira noite, elas são acordadas pela manhã com gritos e são obrigadas a formar uma fila de frente para o coronel. Ele anuncia que a exploração do povo daquela região por parte dos holandeses e ingleses acabou e agora seria o contrário. Nesse momento, uma mulher levanta a mão para tentar fazer uma pergunta e é brutalmente atacada por um soldado. Suas amigas tentam ajudá-la, mas também são tratadas da mesma forma, recebendo duros golpes dos japoneses. Alguns momentos depois, as prisioneiras recebem restos de comida para se alimentar. Elas correm para pegar um
um pouco. Mesmo com todas as dificuldades daquele momento, durante o almoço elas conseguem conversar e achar um motivo para sorrir novamente. As prisioneiras sempre compartilham a esperança de que logo a guerra acabará e seus maridos retornaram. No dia seguinte, todas são levadas para trabalhar nos campos de arroz e levar água para os banheiros dos guardas. Durante essa última tarefa, elas aproveitam para sabotar a água deles, misturando um pouco de xixi nos baldes. Quando chegam de volta no quartel, um dos sargentos, que é bem malvado, bebe a água sabotada, divertindo bastante as mulheres. Elas começam a duvidar de que um dia tudo voltará ao normal, mas as outras mulheres, que são um pouco mais esperançosas, garantem que tudo ficará bem, pois os ingleses nunca perdem. Mais tarde, uma mulher chamada Senhorita Verstack, que é um pouco mais próxima dos soldados, tenta pedir a eles alguns medicamentos necessários, mas seu pedido acaba sendo negado. Porém, como ela é bastante próxima deles, recebe alguns charutos. Verstack menospreza o sofrimento das outras mulheres e diz que morreram apenas 4 delas desde que chegaram, e com certeza será pior até o Natal. Quando chega a data festiva, a guerra ainda continua. A prisioneira mais velha, chamada Senhorita Roberts, está gravemente doente e precisando de ajuda. Uma mulher chamada Wing se oferece para tentar conseguir alguns remédios do lado de fora do quartel. Ela se esgueira pela cerca e, mesmo com os guardas, Wing consegue trazer alguns remédios e ajuda a Senhorita Roberts. Infelizmente, o capitão Tanaka descobre tudo o que aconteceu e resolve punir Wing. Ele a queima viva na frente de todas as outras prisioneiras para que sirva de exemplo. As mulheres ficam aterrorizadas com a cena. Já de noite, podemos ver Adriana cantarolando uma bela canção até ser interrompida por uma mulher mais velha chamada Daisy. As duas conversam e acabam se aproximando por causa de seu amor por música. Elas decidem formar um tipo de coral entre as prisioneiras. Daisy e Adriana passam a noite escrevendo uma canção, deixando as outras mulheres bastante incomodadas, já que todas temem a ira dos soldados. Porém, o gesto das duas é tão bonito que outras 2 prisioneiras se juntam ao seu pequeno coral. A senhora Roberts conseguiu se recuperar totalmente de sua doença e já está reclamando de ter que conviver com tantas pessoas de classe baixa. Sua filha fica irritada com o discurso preconceituoso da mãe e conta que Wing morreu por ela, mesmo as duas sendo de classes e nacionalidades bem diferentes. A senhora Roberts fica se sentindo culpada com isso. Na manhã seguinte, Adriana e Daisy iniciam o primeiro ensaio de seu pequeno coral, mas logo são interrompidas pelos soldados, que espancam e xingam as mulheres por fazerem algo sem autorização. Mesmo com a agressividade dos homens, elas não desistem, decidindo formar um grupo secreto para praticar escondido. O plano dá muito certo e logo o coral cresce. Um dia, um soldado irritado chega no galpão das prisioneiras, empurrando todas em seu caminho. Ele entrega a Daisy uma lista com seus nomes e a obriga a dizer quais delas são jovens e bonitas. Todas as escolhidas são levadas para uma mansão, onde estão os japoneses importantes do governo. Um tradutor explica para elas que poderão sair da vida dura do quartel desde que aceitem ser amantes de alguns deles. Se aceitarem a proposta, receberão lençóis de seda, boa comida e quartos próprios. Algumas prisioneiras ficam furiosas com a proposta e discordam na mesma hora, enquanto outras acham uma boa ideia e acabam aceitando. Alguns meses se passam, mas a guerra não acaba. Muitas das prisioneiras acabam morrendo por causa das condições precárias do quartel. Adriana consegue convencer Susan e suas amigas a se juntar ao seu pequeno coral. Um dia, Susan entra na cabana da doutora Verstack e a encontra removendo um dente de ouro de um cadáver. A prisioneira acha a atitude da enfermeira errada, mas Verstack argumenta que o acessório não será mais útil para alguém que já morreu e poderia ser melhor aproveitado por elas. Verstack ainda insiste que Susan devia aprender suas técnicas para que possa ajudar as outras prisioneiras, caso um dia eles a matem. Naquela noite, Adriana estava vagando do lado de fora do dormitório quando é surpreendida por um soldado bêbado que tenta forçá-la a dormir com ele. Ela se defende o jogando no chão, mas logo outros soldados aparecem para repreendê-la. Adriana é mantida em uma jaula até o dia seguinte, quando decidiriam qual seria sua punição. De manhã,
ela é levada até o capitão Tanaka, que está confiante na história do soldado, que diz que a mulher o agrediu sem nenhum motivo. Susan tenta contar a verdade, mas o capitão não acredita na história dela e acha que isso é um insulto. Ele a joga no chão e começa a agredi-la. Enquanto isso, as outras prisioneiras vão até o escritório do coronel para pedir que poupem a amiga, argumentando que a culpa de tudo foi do soldado. Depois da insistência das mulheres, o coronel decide ajudar. Naquela mesma noite, as prisioneiras se preparam para fazer seu primeiro show, pegando todos os soldados japoneses de surpresa. Eles são instruídos a interromper a apresentação, mas ficam tão hipnotizados pela canção que param para admirar. Depois que o coral termina de cantar, até os sargentos batem palmas. Na manhã seguinte, elas são reunidas e informadas que o Japão está se dando muito bem na guerra, de modo que até a Austrália queira se aliar a eles. Susan fica incomodada e sussurra um palavrão, mas que acaba sendo ouvido pelo capitão Tanaka. Ele a chama na frente de todos e pede que repita o que disse. Ela se recusa, então é castigada pelos outros soldados que a colocam em um tipo de cerco, onde um pequeno movimento poderá ser o seu último. Susan fica presa por horas embaixo de um sol escaldante e sem água. Os soldados impedem que qualquer uma a ajude. 24 horas se passam e Tanaka retorna. Ele fica impressionado pela força de vontade da mulher e a liberta dessa vez. Desde sua apresentação, as mulheres têm cantado todos os dias para o coronel e o sargento, que se tornaram fãs do coral. Eles até as presenteiam com barras de sabão. Já se passaram 2 anos desde a chegada das mulheres. Pela primeira vez, elas são transferidas para um lugar diferente e pior da ilha, sem saber o motivo. Durante a viagem, elas notam um grupo de mulheres tomando chá da tarde e as reconhecem como aquelas que aceitaram a oferta dos soldados do governo. Nesse momento, uma das prisioneiras fica surpresa quando vê seu marido entre os prisioneiros dos japoneses. A mulher fica desesperada, vendo que logo ele será executado. Nesse novo local na ilha, as mulheres são obrigadas a ficar em casas abandonadas sem colchão ou qualquer tipo de conforto. Até comida está em falta nesse lugar, não sobrando outra escolha para elas, além de comer cobras e gafanhotos para saciar a fome. Muitas delas acabam ficando doentes por causa da desnutrição e da situação precária. Depois de ver o marido prestes a ser executado, Rosemary perde completamente a vontade de viver. Ela passa fome por dias e chora todas as noites. Não demora muito para que ela faleça, assim como a senhora Roberts e dezenas de outras prisioneiras. Devido às inúmeras mortes, um cemitério é construído por elas ao lado de onde dormem, que cresce a cada semana. Após alguns meses, apenas um pequeno grupo de mulheres restou. Depois de tanto tempo confinadas, aquelas que vieram no barco quase se esqueceram de como era sua vida antes de serem capturadas, substituindo todas as boas lembranças por cenas aterrorizantes. Antes de continuar, comente a #Adriana. Assim vou saber até onde você tá comigo nessa linda história. No dia 24 de agosto de 1945, o coronel reúne todas, sobe em uma mesa e anuncia que a guerra acabou. Ele ainda pede desculpas pelo que fez e afirma que foi para o bem delas. Os soldados japoneses se retiram do acampamento e deixam todas as mulheres livres. Elas pulam, dançam e até gritam de alegria, comemorando sua liberdade. Depois de 2 semanas, todas as sobreviventes foram resgatadas e levadas para Singapura e depois para seus países. Mesmo depois de se separarem, muitas delas mantiveram a amizade até o fim de suas vidas. E esse foi o recap do filme Um Canto de Esperança, que foi lançado em 1997, se baseando em fatos reais. Minha nota para ele é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.